Quais hábitos eu pratico para o meu crescimento espiritual e que você também pode praticar? Oração rasgada e sincera, tempo de adoração, leitura bíblica, ficar em silêncio às vezes, até mesmo deitada, ouvindo um louvor instrumental bem suave, enquanto de repente você vai respirando fundo e profundamente, bem quietinha, para que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Tem coisas que a gente só ouve ou a gente só percebe longe da agitação e do barulho. Eu também assisto ministrações, lives e testemunhos, eu leio livros nessa área espiritual e eu anoto tudo o que Deus fala ao meu coração quando estou assistindo ou quando estou lendo. Eu anoto o que eu entendi da leitura bíblica também, da minha maneira, da maneira da palavra rema, aquilo que foi revelado especificamente ali para mim naquele momento. Eu anoto também quando alguém traz uma palavra ao meu coração, uma profecia ou uma promessa ou um recado de Deus, um confronto, um ensino. Eu anoto também os resumos do que eu entendi dessas leituras, dessas ministrações. E eu anoto também os versículos da minha leitura bíblica ali diária do meu devocional que mais falou ao meu coração e o entendimento do que Deus ministrou através de um versículo específico. Eu faço também alguns estudos bíblicos mais aprofundados em determinados temas que Deus esteja trabalhando na minha vida. E para isso, para organizar tudo isso de uma maneira prática, eu escolho também um outro caderno de 10 matérias, diferente daquele que eu compartilhei com vocês na semana passada sobre crescimento pessoal. Esse é de crescimento espiritual. E eu vou separando essas anotações desses temas que eu já comecei falando aqui nesse Drops. E além disso, eu tenho a prática de 2 mais importantes diários que levam um crescimento espiritual na minha vida. E além disso, eu tenho a prática de mais 2 importantes diários na minha vida espiritual que gera esse crescimento, que é o diário de oração, primeiro que eu vou falar aqui. Além daquele meu tempo de oração com Deus, eu gosto de escrever pelo menos uma vez por semana que seja, no meu diário de oração. E eu escrevo ali rapidamente, seja um pedido que está no meu coração, principalmente quando eu estou diante de alguma situação que gera impossibilidade, que realmente depende do milagre de Deus. Ou eu escrevo algo que eu preciso na minha vida pessoal, ou no meu casamento, ou relacionado às minhas filhas, ou ao meu trabalho, ou até mesmo em relação às minhas amizades. E eu oro ali também e coloco orações relacionadas a demandas que eu percebo do meu marido, necessidades dele, do trabalho dele, ou necessidades que eu percebo das minhas filhas, enfim. A palavra de Deus, ela nos instrui a pedir insistentemente, bater até que a porta se abra. Então, quando eu escrevo essas minhas orações, eu estou ali me lembrando de orar por esses aspectos ali constantemente, porque eu vou revendo aquele caderno e orando novamente aquelas orações, vamos dizer assim, até que a oração seja respondida. Eu também reforço aquilo que eu estou buscando em Deus, melhorar numa área da minha vida, que eu anotei lá naquele caderno de áreas a romper que eu compartilhei com você no Drops anterior, lembra? Quando eu falei sobre o crescimento pessoal. Então eu coloco no meu caderninho de oração, nesse diário de oração, também aquela área que eu estou desejando romper em Deus. Eu gosto de escrever, gente, porque tempos depois eu coloco a resposta dessa oração e isso fortalece a minha fé diante de outras impossibilidades que eu esteja vivendo naquele momento. É como trazer à memória o que me dá esperança. O outro diário é o diário da gratidão ou o diário das bênçãos. Gente, se você não tem isso, você precisa fazer, porque como isso tem um efeito na nossa vida espiritual e também emocional. Eu gosto muito desse diário, porque já foi comprovado cientificamente o quanto a gratidão elimina a ansiedade, a depressão, a tristeza, a comparação, a inveja, o sentimento de inferioridade, a insatisfação e tudo que vem da insatisfação, né? A reclamação, a murmuração e tantos outros sentimentos e comportamentos tóxicos acionados aí. Toda a palavra de Deus está repleta de conselhos sobre nós sermos gratas e os benefícios que a gratidão traz. E eu gosto de anotar, gente, coisas simples mesmo. Claro, tem os grandes milagres, aquelas coisas espetaculares, extraordinárias que acontecem na nossa vida. Mas a maioria das coisas a gente vive no comum, no simples, no ordinário. Não são os milagres que acontecem todos os dias. Por isso que eu me atenho a alimentar o meu diário de gratidão nas mínimas coisas. Eu posso deixar aqui algumas dicas de motivos pelos quais você pode agradecer e anotar no seu diário daqui para frente. Esse realmente diário de bênçãos eu uso quase que diariamente, porque eu faço questão de reforçar o meu cérebro a pensar em motivos para agradecer e eu sempre encontro motivos para agradecer. Ó, dicas aqui para você, de repente. Você pode agradecer por uma mensagem que você tenha recebido de uma amiga que encorajou
encorajou o seu coração, que te fez se sentir importante ou amada num determinado momento. Você pode anotar uma oração que alguém fez para você, um áudio de uma oração que a pessoa te enviou, ou um presente que você tenha recebido de alguém, ou um elogio, um reconhecimento que você tenha recebido do seu marido, dos seus filhos, ou até mesmo no seu local de trabalho, ou no ministério, ou de alguém que você ajudou, ou um aumento de salário, uma oportunidade, uma promoção que você recebeu no emprego, ou até mesmo algo que te levou a se desafiar e você conseguiu vencer esse desafio. Você pode anotar também, se você estuda, faz faculdade ou cursos, uma boa nota, um bom desempenho que você tenha tido. Ou você pode anotar um destaque, uma honra que Deus tenha permitido você ter no seu local de trabalho ou no ministério, onde quer que seja. Você pode anotar também um desafio que você tenha conseguido superar, sei lá, uma apresentação de trabalho lá na faculdade, ou dar uma palavra, fazer uma oração numa célula que antes para você seria muito vergonhoso, ou de repente você orar por alguém, vencer a timidez e orar por alguém e alguém depois compartilhar com você o quanto isso abençoou ela, ou vencer um medo, fazer um stories, por exemplo, no vídeo lá no Instagram, são coisas que você pode ser grata por ter vencido. De repente você pode anotar coisas que você conseguiu vencer ligadas a um autossabotador. Você de repente conseguiu concluir algo que você nunca terminava, como um livro, por exemplo. Isso deve ser celebrado. Ou de repente você passou aquela pilha de roupa que estava para passar e que você sempre jogava para amanhã, e de repente você falou, hoje, você finalizou aquela pilha. Você venceu a preguiça e isso é motivo de agradecer também. Coloca nesse diário a data bem rapidinho e bem objetivamente o que você fez. Exemplo, até nessa coisa assim, venci a pilha de roupa para passar. Pronto. Ou outros exemplos aqui, tive recursos para pagar um boleto, para pagar uma conta, para comprar uma comida gostosa que você queria, de repente para ir no restaurante, para comer um lanche. Supermercado é muito legal, né, gente? Eu gosto sempre de ensinar as pessoas sobre isso, porque é muito o que Deus falou no meu coração muitos anos atrás, é uma prática que eu tenho de muita gratidão. Muita gente quando vai no supermercado fica reclamando, bufando, né? Tipo, detesto ir no supermercado, porque aí você tira as coisas da prateleira, coloca no carrinho, depois tira do carrinho, coloca na esteira do caixa, depois você coloca dentro da sacola, depois você tem que jogar lá no carrinho de novo, aí você vai com o carrinho até o carro, aí você coloca no porta-mala do carro, depois você tira do carro, você coloca na mesa de casa, aí tem que limpar tudo, o armário, tudo para depois guardar. Tem gente que fala, gente, pensa, quantas pessoas não podem comprar o que você comprou para sua família? Ou quantas pessoas não têm um carro para poder levar as compras como você fez? Entre outras coisas, gente, a gente quando vai ao supermercado precisa ser motivo de muita gratidão. Eu aprendi isso há muitos anos e eu tenho essa prática de sempre agradecer, inclusive orar depois que eu coloco ali no armário para Deus multiplicar e prosperar. Eu aprendi isso no tempo de escassez que eu vivi. E eu gosto de manter essa atitude de dependência e de gratidão porque mantém o meu coração humilde e grato ao lembrar hoje que eu tenho muito mais do que eu já tive um dia, onde teve fases da minha vida que eu não tinha dinheiro nem para comprar uma bolacha recheada ou um iogurte para as minhas filhas quando elas eram crianças. E só quem passou por isso sabe a dor de uma filha pedir algo simples e você não ter. Quando de repente você está indo ao supermercado, é importante você lembrar ou pensar o seguinte: olha, Deus está te dando o privilégio de você escolher coisas para sua família, ou seja, esse é um momento em que você está dizendo que você os ama. Você está parando para comprar o melhor dentro dos seus recursos, né? E trazendo coisas para eles se alimentarem, então você está investindo tempo em quem você ama. Isso são demonstrações de amor. Então muda totalmente a sua lógica de pensamento daquele, tem que ir no mercado, que isso, que aquilo, não é verdade? Pense quando você está escolhendo os produtos, você está na prática tendo uma ação que demonstra amor e dedicação à sua família. Isso mudou a minha forma de ir ao supermercado e eu penso que hoje ir ao mercado é um ato de amor à minha família. Outro exemplo de motivo que você pode escrever no seu caderninho é quando você teve condições de abençoar alguém. Gente, que seja com R$10, com R$30, com R$50. Às vezes até vergonha de você falar, olha, eu senti no meu coração de te dar, sei lá, R$50 de oferta. Mas se foi isso que Deus colocou no seu coração e é o que você tem hoje, deve ser motivo de alegria, porque você pode repartir mesmo com um pouquinho que você tem. Quantas pessoas à sua volta de repente tem a necessidade de um alimento, de uma roupa, ou até fazer um exame ou uma consulta. E se você pode ajudar essa pessoa financeiramente falando, deve ser motivo de gratidão também aí para o seu caderninho. Se você pôde num dia ajudar alguém, seja ouvindo, orando por essa pessoa, aconselhando, deve ser motivo para você anotar no seu caderno, porque Deus te deu uma oportunidade de você lançar sementes na vida de uma pessoa que pode trazer frutos que você nem imagina. Quando Deus fala com você através da Bíblia, através de um vídeo como esse,
esse, através de um texto que você leu, de um livro, ou de alguém especificamente que falou diretamente uma palavra ao seu coração, isso é motivo de gratidão também. Gente, como é bom quando a gente entende o que Deus está querendo falar pra gente, não é verdade? Escreve, inclusive, o que Deus falou ao seu coração. Escreva também coisas pelas quais Deus te surpreendeu. De repente, uma bênção não esperada, uma boa notícia, uma nova amizade, ou um passeio que você pôde fazer, uma viagem, um desconto que você recebeu quando você foi comprar algo, um dinheirinho sobrando, um dinheiro que você achou. Não é legal? São coisas tão simples, tá vendo? Quantas coisas você pode anotar no seu diário de bênçãos. Agora, olha só, uma coisa interessante, quando você não achar nada de bom, você fala, não tem absolutamente nada de diferente acontecendo na minha vida, não tem nada de bom para eu escrever, porque tem dias que é assim mesmo, né, gente? Tem dia que a gente não consegue ver nem mesmo essas pequenas coisas boas da vida. Aí, nesses dias, você lembra que você abriu seus olhos, seu cérebro tá aí pensando que você foi no banheiro, que os seus sentidos estão funcionando, você tá respirando, você tá sentindo, você está de pé, você trabalhou, você tem saúde, você teve o que comer, você tem um emprego, você tem filhos, você tem uma casa para limpar, você tem filhos para cuidar, enfim, isso deve ser motivo de alegria também e de gratidão no seu coração. Quando não acontece nada de diferente no meu dia, eu escrevo: acordei, estou viva e respirei. Obrigada, Pai, pelo amor, pelo cuidado, pela vida e pela proteção. Eu resumo a minha escrita nisso. Esse diário de gratidão, gente, ele também tem um efeito muito importante nos dias maus. Quando você estiver para baixo, meio xoxa, desanimada, chateada, triste, prostrada, com a vida meio sem graça e tudo parecer meio cinza e sem vida, pega esse diário e começa a ler. Você vai ver quantas coisas boas Deus já fez por você em outros momentos. Desde as pequenas coisinhas que eu estou te ensinando aqui a escrever, como talvez um grande milagre que você tenha vivido. Eu tenho certeza que ao ler isso, o seu estado de espírito, de ânimo vai mudar completamente. Faz o teste aí. Eu já fiz, gente. E posso dizer que funciona de verdade. Agora, pulando para a continuação de hábitos e ações que me fazem crescer espiritualmente, um outro hábito importante que eu tenho é escolher pelo menos uma conferência ou um congresso de mulheres ou um retiro uma vez por ano para eu mergulhar, para eu ser ministrada. Além de frequentar a igreja semanalmente, esse tempo com mulheres, esse tempo de mais profundidade ali, me leva a lugares mais profundos nos meus próprios processos pessoais de cura e traz novos e pontuais direcionamentos para o chamado que Deus me confiou, além de ativar novos dons e fortalecer ainda mais a minha fé. E eu aconselho que todas vocês façam isso, uma vez por ano que seja. Tira um final de semana ou um dia para você literalmente mergulhar em Deus sem pensar nas responsabilidades que você tem como esposa, como mãe, como profissional. Claro, peça para o seu marido, organize isso com antecedência, deixe seus filhos com a mãe, com a irmã ou com o maridão, enfim, organiza isso antes, eu organizo com muitos meses de antecedência para eu poder ter esse tempo tranquilamente. E aí, quando eu retorno desses eventos, eu gosto sempre de anotar tudo que eu vivi nesses lugares proféticos e as palavras e os direcionamentos que ali foram liberadas para mim. Como essas palavras continuam fortalecendo a minha fé nos dias maus ou quando parece que está demorando para acontecer aquilo que Deus falou no meu coração. Quando a dúvida ou o medo quer dominar a minha mente, eu vou para aquelas palavras pontuais que eu recebi nesses encontros. Nesses últimos drops aqui que eu compartilhei com você, passei aqui receitas de uma vida mais saudável, de uma vida mais equilibrada com Deus e com você mesma. Agora eu quero dizer que é com você. Você precisa fazer a sua parte praticando esses hábitos que eu de repente sugeri aqui para você. Não adianta nada você ouvir e você não colocar em prática. Não adianta você ter a receita do bolo se você não vai fazer esse bolo. Aproveita a oportunidade de mudança que todo começo de ano traz. E que tal você inserir esses hábitos na sua vida, criar os seus próprios hábitos? Porque aqui foram só ideias, aqui foi só um compartilhar, porque muita gente fala: Roberta, como que você fez para chegar aí? Como que você fez isso? Como que você fez aquilo? Então eu estou trazendo detalhes aqui para que você realmente aproveite a oportunidade de mudança que esse ano traz e que você mude hábitos na sua vida, porque eu tenho certeza que você vai terminar esse ano com muito mais sabedoria, com muito mais equilíbrio emocional, além de ter muito mais intimidade com Deus, aprendendo a discernir inclusive a sua voz e os seus direcionamentos. Eu vou continuar aqui compartilhando coisas básicas, simples, elementares mesmo, porque muita gente me pede para fazer vídeos
falando passo a passo mesmo, como foi o meu início. Então, depois aqui praticamente de 11 anos de início de processo de cura, Deus está me levando de volta para os princípios elementares, para inclusive ensinar esse passo a passo. Então, espero que você fique comigo nos próximos drops e seja também abençoada. Compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal e até o próximo Drops Emocionais.